não tem como a gente falar de anorexia sem falar de feminino, porque a gente começa já vendo, e aí não só os profissionais da área, que o número de mulheres é muito superior. Então, o que está em jogo ali na anorexia e na feminilidade que de alguma maneira acabam precipitando esses sintomas alimentares, principalmente a anorexia, onde a diferença homem e mulher é maior. Então não tem como não pensar o porquê a mulher, né? O que a mulher tem ou não tem que coloca ela mais próxima dessa sintomatologia alimentar. O quanto que a feminilidade é apresentada para a mulher, é uma possibilidade de desenvolvimento a partir dessa triangulação edipiana, pai, mãe e bebê. O desenvolvimento da menina não é igual ao do menino, muito pelo contrário, ele precisa de manobras e inversões e coisas que dificultam esse processo. Enquanto que o menino ele já nasce dentro do complexo de Édipo, com uma relação com a mãe e rivalizando com o pai, a menina pelo contrário, ela precisa fazer uma manobra para se colocar no complexo de Édipo, porque ela também nasce voltada para a mãe rivalizando com o pai. Ela tem que de alguma forma virar essa organização para aí sim rivalizar com a mãe e ter o pai como principal objeto de amor. E isso já coloca a feminilidade de uma maneira diferente do desenvolvimento para os meninos, As mulheres têm uma manobra a mais para fazer para começar esse desenvolvimento edipiano, enquanto que os meninos eles já estão ali, essa constelação ela já é dada e a mulher tem que construir isso. E aí a gente pode pensar na anorexia, no surgimento da anorexia, como alguma coisa que está bem voltada para essa época, bem arcaico, uma coisa bem primitiva, para essa organização que talvez tenha se fixado dessa forma. Uma mãe que não permite esse descolamento para o pai, um descolamento qualquer, não vou nem dizer para o pai, mas não permite essa separação e aí a anorexia está muito voltada para esse drama mãe e filha, o que é complicado porque muitas vezes a orientação médica coloca a mãe como alguém para vigiar essa filha, o que na verdade a gente tem que estimular, que é uma separação. Algumas recomendações médicas colocam a mãe mais próxima ainda, A mãe tem que vigiar se comeu, tem que trancar a porta do banheiro para evitar um vômito, alguma coisa nesse sentido. Então, essas manobras durante esse tratamento, muitas vezes aproximam mais ainda do que separam, enquanto que a gente tem que pensar em dar a possibilidade para que essa separação aconteça. Essa própria mãe, ela não se coloca como alguém uma pessoa faltosa, ela não se coloca como alguém onde uma pessoa que comporte uma falta, ela é vista como completa. Como eu falei antes, a questão do desejo, o desejo está sempre, o desejo implica uma falta, o desejo aponta para uma falta e não para uma totalidade. Essa mãe onipresente, onipotente, fálica, ela não é faltosa, ela não tem essa falta. E isso, obviamente, impossibilita que a criança veja a mãe como faltosa e, consequentemente, ela mesma. E aí entra a questão do nada, comer o nada para instalar uma falta ali. E essa falta diz respeito à feminilidade, Essas mães são mulheres fálicas, não são mulheres... E aí o feminino que eu estou falando não é essa feminilidade do dia a dia, do cabelo, da maquiagem, não. É uma posição feminina. Quando a gente acompanha de perto um caso de uma paciente com anorexia, uma adolescente, por exemplo, a gente vê que é através dessa recusa que ela inverte essa relação. A tal mãe onipotente e que mandava e desmandava, ela agora está sob o poder da filha. Não comendo, essa filha, ela vai ditar toda uma organização familiar. E aí aquela família, ela vai viver como uma família de uma menina anoréxica. Esse título, isso muda a dinâmica familiar inteira. Você ter dentro da sua casa alguém que não come, por opção está colocando a vida em risco, isso altera todo um funcionamento familiar. Mas eu acho curioso que a própria feminilidade ela é meio mascarada às vezes, O quanto que em alguns momentos as mulheres assumem papéis masculinos com uma facilidade muito grande e deixam esse papel também com a mesma facilidade.
Então eu acho que tá dentro da feminilidade essa possibilidade de vez em quando trocar um pneu de um carro sem o menor problema, mas ter dificuldade de abrir uma lata de palmito e recorrer ao marido, né? Então eu acho que a feminilidade tem uma coisa muito fluida, que permite a mulher talvez, né, isso é uma hipótese, transitar pelo ser homem ou ser mulher, estou falando de gêneros, né, não de opção sexual, mas eu acho que talvez permite a mulher transitar mais do que o homem. O homem ele tem que ser um homem o tempo todo, a mulher não, às vezes ela é muito mais mulherzinha e às vezes ela é super machona quando ela precisa. Eu acho que a feminilidade tem essa coisa meio mascarada, de poder ser uma coisa numa hora e poder ser outra coisa em outra hora, enquanto o homem tá lá, sempre homem, né? E aí, vai até ficar chato, mas eu vou falar mais uma vez dessa questão do complexo de Édipo, né? Porque o menino, ele já tá lá desde o início, dentro do complexo de Édipo, organizadinho, rivalizando com o pai e tendo a mãe como primeiro objeto de amor. A menina passou por ali, ela teve a mãe como primeiro objeto de amor. Depois ela tem o pai. Então talvez, aí é uma hipótese também, seja essa troca que a mulher tem que fazer desde o início, a possibilidade dela ter estado nos dois, né, voltada para os dois pais, né, tanto para a mãe quanto para o pai, talvez seja isso que permita uma coisa muito mais fluida da mulher do que do homem. Eu vejo a questão do feminino assim, né, as próprias mulheres que a gente atende em consultório, existe toda uma interrogação, né, do que é ser mulher, o que eu tenho que fazer para ser mulher. A própria mulher que está muito mais suscetível às questões da moda, né? Eu vou comprar a bolsa da moda que está na novela e aí eu vou ser super mulher, vou ser mulher que nem ela, né? Como se fosse uma tentativa de chegar a alguma coisa que não tem resposta, né? O que é uma mulher? Né? Essa é uma frase clássica de Freud. E ele morreu sem... Ele começou a psicanálise, as voltas lá com as histéricas pacientes mulheres, e no final da obra dele ele volta a interrogar de novo o que querem as mulheres. E ele chamava as mulheres de um continente obscuro, e eu acho que ainda é um pouco obscuro, porque é uma coisa muito móvel, uma hora uma hora não é, uma hora quer, uma hora já não quer mais, já mudou de ideia, né? E aí esse estereótipo da mulher eu acho que é muito real, diferente do homem, que ele não tem muito direito não, de passear e de transitar tanto assim. Eu acho que isso é uma coisa mais do feminino. Quando a gente pensa nos homens que desenvolvem anorexia, a gente vê que a maior parte deles são homossexuais. A gente pode também, mais uma vez, levantar uma questão, né, do que da anorexia tem a ver com o feminino. Porque os homens, né, a maior parte dos homens que desenvolvem anorexia são homossexuais. Né? Também a gente pode pensar numa estatística aí meio contaminada, porque durante muito tempo a anorexia foi vista como doença de mulher. Então eu acredito que muitos homens heterossexuais anoréxicos não foram diagnosticados como anoréxicos. Então talvez isso tenha contaminado um pouco essa estatística, prevalecendo mais, assim, valorizando mais a questão dos homossexuais. Mas existem nos homens, e aí a gente começou a ver que a maior parte deles são homossexuais. Aí talvez tenha a ver com essa preocupação, ou com alguma questão voltada à feminilidade, mas eu acho isso bem enigmático ainda.